Aí eu fico lembrando do que Deus me disse no passado, esperando o... E por que nada acontece no presente? Minha vida está uma prova agora. Se eu tenho promessas que me foram feitas, se eu tenho a garantia de que Deus cumpre, por que a impressão que eu tenho é que o sofá da depressão já me abraçou um tempão? Por que a impressão que eu tenho é que eu venho na igreja, vejo as pessoas pregarem, outras adorarem, choro, sinto a presença de Deus, mas a página da minha vida nunca vira, o comportamento nunca muda? Irmã, eu tenho certeza, eu tenho um potencial incrível. Deus disse que tem uma grande obra, mas já tem anos e eu não sei o que fazer. Sabe por quê? Você vive a expectativa de ser aquilo que te foi dito lá no começo, mas há um processo, o nome do processo é o presente. Ele está no meio do passado e do futuro. No tempo das promessas, parece até que elas são melhores do que o cumprimento, porque o tempo de promessa é um tempo de tanta esperança, rapaz. Tu entra num culto, Deus toma um vaso e diz, vou eu fazer. A gente chora igual doido. Aí tu pensa, será que eu estou ficando maluca? Aí levanta outra e diz, e para confirmar, e pá. Não, escuta. Aí a gente chora, a gente adora. O tempo de promessas alimenta na gente todo o combustível necessário. O que eu quero que você entenda? Rebeca não vai ouvir essas promessas. Porque quando Deus fez promessas a Abraão, ela não estava lá. Porque tem coisas que precedem a sua vida cristã. Tem promessas que Deus fez, por exemplo, a sua mãe, que faleceu antes de te ver convertida, mas morreu com certeza de que você seria crente. Cultos que você não foi, mas alguém falou seu nome. Visões que Deus deu a alguém em lugares que você não estava e deu as suas características e disse, eu estou vendo um moço assim, Deus manda dizer, e às vezes tua mãe, teu pai, teu pastor nem te contou. Rebeca não estava lá, porque quando Deus fez as promessas, era tempo de promessas para Abraão. O que Rebeca tipifica em nós hoje aqui? O tempo que Deus não vem para falar. E esse segundo tempo, que é o tempo do cumprimento, ele costuma ser mais difícil para nós do que o tempo da promessa, que é quando Deus fala. Porque quando é tempo de Deus falar, irmão, é lindo. Deus fala com as crianças cantando, eu sou uma florzinha de Jesus, a gente chora. Deus fala numa palavra profética. Tem doido aqui, meu irmão, que diz, irmã, Deus falou comigo quando eu estava vendo televisão. Não é? Porque, não, e é sério, eu não duvido não. Porque quando chega a hora de Deus falar, Deus fala no canto do passarinho. Deus fala numa pessoa que você pensou de manhã e ela te ligou à tarde. Deus vai confirmando todas as conexões, não é verdade? Então viver o tempo da promessa é muito bom, é muito bom. O tempo do cumprimento também é bom, mas é um pouco preocupante. Porque no tempo que Deus prepara para cumprir, Deus não fala. Rapaz, e nesse tempo, tu é provado de todas as maneiras. É quando você começa a pensar, será que era profeta mesmo ou estava todo mundo doido? Será que era crente mesmo ou eu estava emocionado com o primeiro amor? Será que era... Porque você começa a avaliar tudo pela lógica natural. Porque Deus não está mais falando. Só que quando Deus para de falar, é porque o tempo do cumprimento está chegando. Escute o que eu estou lhe dizendo. Em tempo de cumprimento, Deus não fala, Deus... Em tempo de cumprimento, Deus não fala, Deus... Vamos comigo, em tempo de cumprimento, Deus não fala, Deus... Você entrou aqui desesperado e o Senhor está dizendo, você acha que Ele está assustado? Pois vai ficar mais. E eu digo, por que, Senhor? E Ele diz, porque Ele está acostumado a me ouvir falar. Agora Ele vai ficar espantado com o que eu vou fazer. Oh, aleluia! Deus vai fazer. Eu não sei se você está entendendo. Deus está me autorizando a liberar isso sobre a sua vida. Se você está aqui, reage. Deus te trouxe aqui para te dizer, não é o céu que está de bronze, não é o diabo que tem retido a tua oração. O meu silêncio é trabalho, e depois do trabalho eu te apresento o resultado. É tempo de cumprimento. É tempo de cumprimento. Olha para o teu vizinho aí, diga para ele ou para ela, é tempo de cumprir. Oh, aleluia, lá você que está de pé, vira para pelo menos 3 pessoas aí na galeria e diga,
Diga, é tempo de cumprir. É tempo de cumprir. Te prepara para não tomar susto. Te prepara para não ficar perturbado. Deus, declama. Quem é Rebeca? Quem é Rebeca? Rebeca para nós é a inspiração. Olha aqui, ó. Eita glória. Rebeca é para nós inspiração. De quê? De alguém que nem ouviu o que foi dito a Abraão, mas vai desfrutar. Rebeca é inspiração de alguém que vai viver a alegria do Deus que não vem para falar, do Deus que vem para fazer. É só você olhar e você vai ver que isso está descrito aqui. Eu não estou falando nada que não esteja notório no texto. Aí o servo de Abraão vai fazer a oração. A oração que ele faz é uma prova que ele está fazendo com Deus. Ele quer ter certeza que a moça está aprovada, habilitada. E a única pessoa capaz de habilitar alguém para a confirmação de outro é o próprio Deus. Para ele é desconhecido, ele não conhece ninguém. Só o Deus que conhece a todos é que pode determinar para ele quem é. Então ele diz, olha, aquela que vier aqui tirar água e quando eu pedir de beber, ela der a mim e aos camelos, eu vou entender que essa é a escolhida que o Senhor separou para o teu servo Isaac. Aí o texto diz assim, ainda antes. Ó, porque quando chega o tempo de cumprir, você cronometra do relógio entrar no meio-dia e as coisas acontecem às 11. Não, eu estou falando sério. Quando chega o tempo de cumprir, você pensa assim, até o final do ano, aí amanhã à tarde Deus resolve tua vida com um telefonema. Não, é loucura. Quando chega o tempo de cumprir, é coisa de doido. Aí o texto diz que não tendo ele acabado a oração, saía Rebeca. Saía não quer dizer que ia embora, saía quer dizer que chegava, porque a fonte ficava do lado de fora da entrada da cidade. Então o que ele está querendo dizer é que ela saía da cidade para chegar na fonte. Às vezes, para tomar posse do cumprimento do tempo que Deus vem para fazer, a gente precisa ter essa disposição de Rebeca. Entender que na perspectiva de algumas pessoas, você vai ter que sair. E talvez vai ter alguém até mandando tchau para você e dizendo, ô, tadinha lá, fulana está indo embora. Depende da perspectiva, porque o servo de Abraão está dizendo, está chegando. Quando Rebeca vai chegando ali, o texto diz que ele não tinha acabado de orar. Aí eu vou ver que Rebeca tem o comportamento de quem Deus escolhe para viver o cumprimento. É só você olhar aqui e você vai ver que a questão é comportamental. Fala comigo, comportamental. Ó, numa boa, vocês sabem que, falando aí a grosso modo, né? Como a gente diz aí, eu sou do manto. Mas o que está acontecendo aqui em Gênesis 24 não tem nada a ver com unção, não tem nada a ver com monte, não tem nada a ver com campanha, não tem nada a ver com nada, irmão. A questão do que está prestes a acontecer aqui em Gênesis 24, sobre a escolha de Deus para a vida de Rebeca, para ela ser uma mulher poderosa, para ela viver o cumprimento de uma grande promessa. Ei, os pais de Rebeca não eram profetas, a mãe não era profetisa, o pai não era profeta, Labão, seu irmão, também não era profeta. E mesmo sem ninguém ser profeta, eles declararam uma palavra profética no dia que Rebeca foi despedida de sua casa. No dia que ela saiu para casar com Isaac, o pai levantou a mão, a mãe levantou a mão, os irmãos concordaram e disseram, vai, bendita entre as filhas. Eles disseram, vai, porque no teu ventre nascerá um exército, mãe das multidões. Escuta isso, olha o que eles dizem, vai, porque os teus filhos serão como um exército que vão encher a terra, do qual eles resistirão à porta
porta dos seus inimigos. O que eles estão dizendo é: Rebeca, o que está prestes a acontecer e a nascer de teu ventre é algo tão grande que os seus filhos vão encher a terra, e eles serão tão poderosos que quando o inimigo sair, não vai ter força de combater, porque seus filhos já estarão lá. Não eram profetas, mas a carga do que está acontecendo é tão evidente que quando chega o tempo de cumprir, irmão, quem não é profeta também profetiza. Então é algo muito grande. E o que é que faz Rebeca se encaixar nesse tempo? Comportamento. Falei e vou dizer, aqui não está falando de unção, aqui não está falando de campanha, aqui não está falando de monte, aqui está falando de comportamento. Caráter, atitude, prontidão. Eu posso listar pelo menos 3 características que denunciam, que apontam o comportamento de Rebeca. Primeiro, ela chega antes dele terminar. Olha o que o texto está dizendo. Quando ele pede de beber água a ela, o texto diz que ela responde assim, está escrito, e prontamente, ela disse, bebe meu senhor. Antes de terminar de orar, ela chega. Quando ele pede de beber, prontamente ela derrama. Terceiro, quando ela vê que ele termina de beber e ela vai pegar água para os camelos, o texto diz, e apressadamente. Antes de terminar de orar, ela chega, prontamente ela dá água, apressadamente pega mais. Vou falar de novo. Antes de terminar de orar, ela chega, prontamente dá de beber água e apressadamente vai pegar mais. Qual é o comportamento de Rebeca? Rebeca tem o comportamento de alguém que está pronta para viver o cumprimento das promessas de Deus, porque ela demonstra prontidão no presente. Presta atenção. Rebeca demonstra prontidão no presente. Falando a grosso modo, Rebeca é do tipo que não espera o nome ir para a escala para fazer. Ela vê a demanda e faz. Quando Deus fez promessas a Abraão, água, apressadamente pega mais água. Rebeca é pronta. Rebeca não é do tipo que chega na igreja, vê alguém pregando e diz, eu quero ser pregadora. E aí vai para casa e fica esperando o telefone tocar. Um dia alguém me liga, para eu pregar, Aí vem, outra pessoa prega, ele olha e diz, eu quero ser pregador. E é assim a semana toda, e volta para casa e diz, um dia esse telefone toca, Aí no meio do intervalo, alguém está dizendo, desce lá que tem problema no berçário. Não, rapaz, eu vou ser pregador. Quando não diz, eu quero ser pastor. Aí chega cedo, senta bem perto. Daqui a pouco, no intervalo, um obreiro chama e diz, rapaz, dá uma força lá no banheiro, o cano entupiu, é ruim, eu tenho unção, é de pastor. Essas pessoas, eu sei que elas não estão aqui, eu só estou te falando para alerta. Essas pessoas nunca viverão o cumprimento. Porque ou elas estão presas ao passado, ou elas estão à espera do futuro, mas elas nunca sabem o que fazer no presente. Aí, escuta, qual é a condição dessa pessoa? Ela lembra que Deus fez promessas de ser pastor, de ser pregador, seja o que for. Só que essas promessas foram ditas no passado, amém? Quem lembra, diga amém. Mas não tem problema nenhum, porque todas elas me dão esperança acerca do... Aí eu fico lembrando do que Deus me disse no passado, esperando o... E por que nada acontece no presente? Minha vida está uma prova agora. Se eu tenho promessas que me foram feitas, se eu tenho a garantia de que Deus cumpre, por que a impressão que eu tenho é que o sofá da depressão já me abraçou um tempão? Por que a impressão que eu tenho é que eu venho na igreja, vejo as pessoas pregarem, outras adorarem, choro, sinto a presença de Deus, mas a página da minha vida nunca vira, o comportamento nunca muda. Irmã, eu tenho certeza, eu tenho um potencial incrível. Deus disse que tem uma grande obra, mas já tem anos e eu não sei o que fazer.
Sabe por quê? Você vive a expectativa de ser aquilo que te foi dito lá no começo. Mas há um processo, o nome do processo é o presente. Ele está no meio do passado e do futuro. Na maioria das vezes, pessoas que têm grandes promessas não conseguem viver grandes futuros porque não sabem o que fazer elas ficam presas no passado. Presas no passado ou preocupadas com o futuro, e as coisas vão acontecendo no agora, mas elas não atendem à demanda, porque elas se lembram do que Deus falou e diz Deus vai fazer, e elas não entram no meio. Eu tenho aqui pessoas que têm fé, têm tanta fé que acreditam no passado. Só que a Bíblia diz que a fé sem obras ela é? Não me diga o tamanho da sua fé, me mostre o tamanho das suas obras e eu direi o tamanho da sua fé. As pessoas querem dizer que tem fé, mas elas acham que fé é uma emoção. Fé não é emoção. Fé é crer e ter atitude. Toda fé deve ser acompanhada de boas obras. Marta é uma mulher de fé, mas se você não souber como executar a sua fé, você não viverá um tempo de cumprimento. Lázaro morreu. Jesus está entrando na aldeia de Betânia. Marta vai recebê-lo. Marta é uma mulher de fé. Ela olha para Jesus e ela diz assim: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus diz assim: Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Agora veja, ela crê tanto em Jesus que ela acredita até no passado. Porque ela diz assim: se o Senhor... Vamos lá, conjuga aí. Se o Senhor... Essa conjugação está no... Marta está dizendo: eu creio tanto que eu acredito até no... Ela acredita na capacidade de Jesus fazer o que não pode mais ser feito. Se o Senhor estivesse aqui, ela está... Aí você está pensando que eu estou falando só de Marta? Não estou não. Isso aqui tipifica muito bem aqueles crentes que têm promessas, mas não veem o cumprimento, aí culpam Deus. Aí dizem assim: se eu tivesse convertido antes... se eu tivesse conhecido fulano, se eu tivesse casado com Beltrano, eu não estava assim. Se. Você aloja, você acomoda a sua fé no... Olha o que ela está dizendo: se o Senhor estivesse aqui. Rapaz, olha que doideira. Se o Senhor estivesse... Se o Senhor estivesse... E quem está ali agora? O Senhor. Aí olha o que ela diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta tem tanta fé que acredita até no... Aí ele diz: Marta, teu irmão há de ressuscitar. Aí ela diz: eu sei. Naquele grande dia. Marta acredita no passado e Marta também acredita no... Marta só não acredita que o Senhor que está aqui agora, no presente. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Olhe para cá, porque eu vou ser bem simples. Você fica lamuriando-se, fazendo uso da fé, para mexer, para falar de coisas que não podem mais ser mexidas. Se o Senhor estivesse na minha infância, eu não tinha sido molestada. Se o Senhor estivesse antes de eu te conhecer, eu não estava vivendo um divórcio agora. Se. Mas eu creio que o Senhor vai. E o Senhor está dizendo: eu estou aqui. Agora. Pare de chorar pelo que Ele não fez. Pare de se lamuriar pelo que Ele ainda vai fazer. Acredite no que está acontecendo agora. Ela diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O teu irmão há de ressuscitar. Eu sei, naquele grande dia. Aí Jesus poderia fazer a conjugação igual Marta. Ele poderia ter dito: Marta, eu fui a ressurreição e a vida. E não estaria errado, porque a Bíblia diz que o cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Aí você diz: irmã, mas só ressuscitou de fato depois. Pra gente, mas Deus não vê as coisas como será. Deus chama como sendo, porque para Deus é antes de acontecer. Então escuta. Ele poderia dizer: eu fui a ressurreição e a vida. Ele poderia dizer: Marta, haja vista que a evidência da ressurreição só viria depois da morte de cruz. Ele poderia dizer: Marta, eu serei a ressurreição e a vida. Mas ele não milita no diálogo dela. O diálogo dela é: se
O diálogo dela é lá. E o diálogo dele é agora. Aí ele não diz para ela, Marta, eu fui. Ele não diz para ela, Marta, eu serei. Ele vira para ela e diz, Marta, eu sou. Oh, eu sou. Oh, eu vou te dar alguns segundos para adorar o eu sou. Marta, eu sou. Eu sou. Gente, há uma atmosfera profética aqui. Acredite. Acredite. É agora, é o teu tempo. Bate na mão de pelo menos 3 crentes aí. Bate na mão de pelo menos 3 crentes e diz, é o tempo. É o tempo. É o teu tempo. É o tempo da tua casa. É o tempo da tua família. É o tempo de ressurreição. É o tempo de... É agora. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Aí agora é para acabar e eu fecho a mensagem aqui. O texto diz que ela dá de beber a ele, ele bebe a água. Quando ele termina de beber a água, ela diz, vou pegar mais água para todos. Todos os camelos, gente. Todos os camelos, a saber, 10 camelos. Camelos voltando de viagem. 100 litros de água para cada camelo, para abastecer. Só que o cântaro de Rebeca só tem de 15 a 20 litros de água. Mas a Bíblia diz que ali tem um bebedouro. O que é o bebedouro? Bebedouro é o lugar que você despeja a água que tem. Aí ela diz, mais água para todos. Gente, presta atenção. Cântaro de 10 a 15 litros, de 15 a 20 litros. Vamos dizer que é de 15. 100 litros para cada camelo. São 10 camelos. 10 camelos a 100 litros, quantos litros d'água? Num cântaro de 15. Mas a eleita diz, mais água. Ela vê que são 10 e a abençoada ainda me diz assim, mais água para todos. É doida. Eu gosto de crente assim, que só tem dinheiro para fazer 10 quentinhas. Mas ele vai para a rua e diz para a galera debaixo do viaduto, semana que vem vai ser 500, hein? Loucura. Mais água para todos. E agora? E agora começa o desce e sobe. Desce vazia, sobe cheia. Escute, subiu cheia, joga no bebedouro. Os músicos podem subir, cheios de preferência. Desce vazia, sobe cheia. Vai para o bebedouro. Desce de novo. Como é que desce? Como é que desce? Vazia, irmão. Não chega aqui arrotando santidade, não. Desce na humilhação. Ó. Desce vazia, sobe cheia. Quando sobe cheia, ela vai para o bebedouro e despeja água. É o tipo de obra que você começa às 7 horas da manhã e termina às 11 horas do dia. Rapaz, isso aqui é demanda. Só que não são as pessoas que determinam o quanto ela aguenta. É a necessidade que está à volta dela que determina a hora que ela para. Volta e meia você vai encontrar alguém que quer te desmotivar. Dizendo, garota, tu vai ficar doida, tu tá na igreja direto. É 9 horas, tu ainda não foi embora, tu tá ficando perturbada, hein? Ó, isso não vai dar certo, não. Só que não sou eu você que tem que dizer. Até que ponto você tem que ficar, é o tamanho da sua necessidade que grita. Aí, ela bota no bebedouro. Mãe Camila, eis o meu problema. Eu não estou alimentando, derramando. Por quê? Porque você olha a quantidade de camelos, faz a conta de 1000 litros de água e lembra que você só tem um cântaro de... Aí você vai para a oração e diz, Deus, me dá um cântaro. Me dá um cântaro de 500, me dá uma cisterna de 1000, me dá uma piscina de 5000, me dá uma mangueira, me dá um hidrômetro. É hidrômetro? Como é que é aquele negócio de rua? Hidrante, mais fácil. Deus, me dá um hidrante, me dá uma mangueira, me dá um carro de bombeiro, Senhor. Só que você não tem isso, tudo que você tem é um cântaro de... Deus me trouxe aqui para te lembrar. É esse cântaro de 15 que tem saciado a sua casa há anos.
Seu ministério ainda não está onde você queria, mas foi com cântaro de 15 que você chegou onde você está. O teu marido ainda não é tudo que você deseja que ele seja, que ele fosse. Mas ele já não é nem sombra do que já foi um dia. E foi com cântaro de 15 que você conseguiu esse resultado. Você sabe que ainda falta muito para você ser o crente que você sonha ser. Mas você glorifica a Deus, porque graças a um cântaro de 15 você já não é a sombra da desgraça que um dia foi. Deus está mandando eu dizer para alguém: não despreze o seu cântaro de 15. Você pode não falar bonito como A e B, mas são as tuas palavras que Deus tem usado para semear fé na tua casa. Você pode não ser um pregador eloquente de altar, mas naquela vizinhança, quando o povo quer uma oração, é na tua casa que eles batem para poder pedir o teu cântaro de 15. Teu nome não está no cartaz, você não é conhecido na sua igreja, mas é o cântaro de 15 que tem te dado fidelidade para servir ao Senhor. As pessoas da terra não te conhecem, mas o céu sabe quem você é. Quando você dobre o joelho, não despreze. Olha para cá. Deus está dizendo para alguém: filha, filho, tem um bebedouro aí. Fala para esse crente: tem um bebedouro aí. O que é o bebedouro? Quando ela está com o cântaro cheio, ela despeja água no... Aí eu te pergunto: os camelos ficaram paradinhos aqui. Os camelos ficaram paradinhos esperando o bebedouro dar 1000 litros para começar a beber água? O que os camelos faziam? Jogou de 15? Mais 15. 15 mais 15 dá? Mais 15 dá? Mais 15 dá? E eles estão bebendo. Eles esperam dar 1000 para beber? E ela espera conseguir 1000 para eles conseguirem beber? Ela vai de 15, hein? E eles vão bebendo de 15, hein? E as águas vão multiplicando. Porque eles não podem beber mais rápido do que um cântaro de 15. Pode despejar 15. Quem está entendendo, diga amém. Deus está dizendo: você tem paralisado o seu ministério. Olhe para cá. Você tem andado com a sua vida estacionada, meu filho. Porque você olha para o tamanho da demanda e você pensa: como é que eu vou atender uma demanda de 1000 se eu só tenho 15? Leve isso para todas as áreas: espiritual, material. Qual é a área de necessidade? Qual é a área de escassez da sua vida? Eu quero que você traga isso na sua memória agora. Qual é a área da sua vida que você pensa que não dá conta? Irmã Camila, eu não dou conta de pregar, eu não dou conta de cantar. Irmã Camila, eu sou desafinada, mas eu sou em cantar. Eu não sei, traz aí agora. Irmã Camila, eu não dou conta de fazer pelos meus filhos as orações que eu preciso para que eles sejam libertos. Porque tem um que está viciado no crack. Um exemplo. O Senhor está dizendo: traz na sua memória agora qual é o nível da escassez. Porque eu vou usar o teu cântaro, esse jeito que você ora, o tempo que você tem, o tamanho da sua busca, a disposição da sua prontidão. Essa galera que está em pé, irmão, pelo amor de Deus, eles não estão em pé 1 hora nem 2 não, já vai para quase 3. Não arreda o pé. E enquanto você se pergunta: será que essa loucura valeu a pena? O Senhor está dizendo: o primeiro camelo já começou a beber. Então eles não esperam encher 1000. Eles vão bebendo à medida que Rebeca vai colocando, tá entendendo? Deus está dizendo: você não pode esperar ter para fazer. A sua prontidão tem que te ensinar a usar aquilo que você tem agora. Você tem uma oração agora? Então não faça essa oração segunda-feira, faça essa oração. Você quer começar um propósito de jejum? Não joga para domingo, vira meia-noite de hoje. E Deus está dizendo: eu estou preparando um recipiente, eu estou preparando um estoque, eu estou preparando um lugar. Entenda o bebedouro. Deus está dizendo para alguém aqui: enquanto você está aqui, eu deixei reservas na sua casa. Enquanto você... Olhe para quem está do seu lado e diga: o cântaro está comigo, mas o bebedouro está lá em casa. Eu busco aqui, Deus abastece lá. Eu volto para lá e venho para cá. Deus está cercando, Deus está abastecendo. Deus está alimentando as suas necessidades.
Agora, gente, olha que loucura, pastor. Rapaz, é quase uma injustiça, Flávia. É ser humano alimentando camelo. Eu busco 15 e o abençoado bebe 100. Sabe o que é isso? Necessidades mais altas que a minha capacidade. Aí você diz: Senhor, por que o Senhor insiste em dar para mim a responsabilidade de saciar o que é maior do que eu? Deus deu a esse ministério. Deus deu a família de vocês, assim como Abraão, uma promessa maior do que a vossa casa. E tem dias que a gente olha para o nosso cântaro e vê o tamanho da demanda e diz: como será possível? E Deus diz: não fica olhando para a demanda, vai descendo e vai subindo, vai descendo e vai subindo, vai descendo e vai subindo. Mas chega uma hora que é na hora do cansaço. Você pensa: isso não tem lógica. Eu estou orando por um marido há 10 anos. Eu estou buscando por um filho há 5 anos. Irmã Camila, faz 10 anos que eu quero ser pregador. Irmã Camila, eu tenho uma promessa de pastor há anos. Eu não sei. Uma hora você vai ser tentado a pensar: isso não tem lógica. É desumano. Ser humano, na sua pouca capacidade, ir além, parece desumano. Só que veja, ele só diz para Rebeca: é esta, ou melhor, para o Senhor, é esta. Não é quando ela dá água para ele, é quando ela dá água para os. Porque dá água para ele, qualquer moça que chegasse daria, porque era cultural. Mas Deus não está procurando alguém que atenda a demanda cultural. Deus está procurando alguém que atenda a demanda comportamental da promessa. Veja, veja. Qualquer moça que chegasse ali teria que dar água, porque não eram os homens que davam água, eram as mulheres que buscavam água. Então qualquer moça que chegasse ali e ele pedisse água, ela daria ou não daria? Qualquer moça. Agora, dar água para os camelos não foi pedido dele, foi desejo. Quem é Rebeca? Rebeca é alguém que vai além das expectativas. Quando você dá de beber a ele, você mostra que você atende às expectativas humanas. Quando você dá de beber aos camelos, você mostra que você vai além do que o que esperam de você. Deus mandou eu repetir algo sentado ali. E ele disse que é natural que a sua mãe, seu pai, seu filho, seu pastor, sua igreja coloque uma expectativa em você. E essa expectativa já é tão grande porque é terrível ser pressionado e ser cobrado. Alguém está sempre esperando alguma coisa da gente. Só que Deus te trouxe aqui para te dizer: e se eu te disser que a capacidade que eu estou te dando vai além de atender expectativas humanas? Dar de beber a ele era atender expectativas humanas. Dar de beber aos camelos era ir além de qualquer expectativa. Deus está dizendo para filhas aqui: eu te dei capacidade para ir além das expectativas que seu pai colocou em você. Deus está dizendo para filhos aqui: eu te dei capacidade para atender expectativas maiores do que a que seus pais, a sua mãe colocou sobre você. Aí você diz: irmã Camila, mas eu sou humano. Todas as vezes que o ser humano precisa atender expectativas que vão além de sua capacidade humana, Deus lhe dá capacidade animal. Eu não estou inventando, eu te conjuro, isso é bíblico. Ele disse a Jeremias para falar a Israel em tempos de apostasia, quando ela foi chamada para ser referência e estava se curvando diante de ídolos constituídos por mãos de homens. Olha o que ele disse, Jeremias capítulo 12, se não me engano. Ele disse: Israel, se tu te fatigas com os homens que vão a pé, o que será de ti no dia em que competires com os cavalos? Parece injusto um homem competir com um cavalo. Quem corre mais, o homem ou o cavalo?